A paz do Senhor Jesus, crianças, tudo bem com vocês? Bom, hoje estou aqui para a gente continuar nosso passeio pela Bíblia. Nós começamos a passear pela Bíblia, a conhecer, os personagens da Bíblia e vamos continuar conhecendo homens e mulheres, conhecendo as suas histórias, quem foram eles, e a gente vai se identificando com eles, porque nós somos muito parecidos com muitos deles. Antes a gente estava aprendendo sobre Pedro, não foi? Aprendemos muitas coisas com Pedro, quem foi Pedro, e agora nós vamos continuar e vamos conhecer Noé. Quem foi Noé? Vocês lembram que eu falei com vocês sobre Adão e Eva? Adão e Eva foram os primeiros homem e mulher da história. Foi através deles que tudo começou, não foi? Bom, Adão e Eva, eles tiveram filhos, netos, bisnetos, tataranetos, tataranetos, isso por 10 vezes, ou seja, 10 gerações, até que chegou em Noé. O pai de Noé se chamava Lameque. Lameque, quando ele nasceu, resolveu colocar o nome de Noé. Por quê? Ele acreditava que ele, seu filho Noé, seria aquele que traria um alívio, um consolo naquele povo que vivia numa época não muito boa. Bom, na Bíblia nos diz que lá no livro de Gênesis, no capítulo 6, no versículo 9, diz assim: Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Noé era um homem justo e íntegro. Ele era puro diante dos olhos do Senhor. E ele andava com a verdade. E diz também que ele andava com Deus. Ou seja, Noé conhecia Deus. Ele conhecia, obedecia aquilo que o Senhor mandava. Naquela época não tinha Bíblia, como nós conhecemos hoje, como nós temos hoje. Mas desde o tempo de Adão e Eva, era falado de Deus, falado da bondade, do amor de Deus aos seus filhos. E isso foi passando para os seus filhos, para os seus netos, até que chegou em Noé. E Noé amava o Senhor, obedecia ao Senhor. Mas naquela época não era, vocês pensam que era assim? Todo mundo obedecia, amava, andava com o Senhor. Olha, não era. A Bíblia nos conta que naquela época o povo era desobediente, era perverso, maldoso. Eles só queriam fazer a sua própria vontade. E a vontade deles era ao contrário àquilo que o Senhor queria, ao contrário à vontade do Senhor. E isso entristeceu o coração de Deus. O Senhor se arrependeu de ter feito o homem, se arrependeu de ter feito tudo e decidiu destruir tudo. Que triste, sim. Mas o Senhor viu em Noé um homem bom, um homem, como eu falei, íntegro, justo, e disse ao Noé tudo o que ele ia fazer. Então,
O Senhor chegou para Noé e disse: Noé, eu vou destruir tudo e eu quero que você construa um barco, um grande barco. E Noé, ele era lavrador, ele cuidava da terra, ele plantava, ele não sabia. Mas o Senhor ensinou a Noé, disse a Noé tudo o que ele tinha que fazer. Bom, o tempo foi passando. Noé teve seu primeiro filho. E Noé era velhinho, tá? Noé tinha por volta de 500 anos, quando ele teve seu primeiro filho. O tempo foi passando. Noé ficou esse tempo todo falando àquele povo o que iria acontecer, dizendo que a terra ia ser inundada, ia vir um dilúvio, que o Senhor não estava contente, que o povo se convertesse dos seus maus pecados, se arrependesse, se voltasse para o Senhor, porque tudo ia ser destruído. E isso durou mais de 100 anos. 100 anos, já pensaram? 100 anos Noé falando para aquele povo: se arrependam. Mas aquelas pessoas não queriam escutar Noé. Eu acho que eles pensavam que ele era um velho, maluco. E então o tempo foi passando, até que chegou o dia em que o Senhor prometeu, o que ele prometeu, ele cumpriu. Os seus filhos cresceram, os seus filhos casaram, e quando Noé completou 600 anos, 600 anos, nossa, 600 anos, o Senhor cumpriu. Noé colocou dentro da arca tudo que o Senhor mandou, preparou com os alimentos, com tudo que o Senhor tinha ordenado a ele. O Senhor fez vir de vários lugares animais de toda espécie, isso em pares, macho e fêmea, e sob a voz, o comando do Senhor, os animais vieram, animais de todo tipo, de todo tamanho, de toda cor vieram e entraram na arca. E entrou na arca os animais todos, Noé e sua esposa, seus 3 filhos e suas esposas. E o que aconteceu? Depois que eles entraram, o Senhor fechou a arca, selou a arca e ninguém mais poderia sair. E ninguém mais poderia entrar. Uau! Vocês lembram que quando Noé estava construindo a arca, olha, tá vendo aqui Noé construindo um grande barco, uma arca. O Noé nos ensina que nós temos que ter fé. Ele teve fé. Por quê? Desde que o Senhor disse que iria destruir tudo, foram 120 anos. Noé ficou esse tempo todo esperando a promessa do Senhor, esperando que se cumprisse. E o que acontece? Muitas vezes nós pedimos algo para o Senhor, ou o Senhor diz que vai fazer algo na nossa vida. Só que o tempo passa e demora tanto e às vezes a gente acha que não vai acontecer. Veja com Noé, 120 anos, e o Senhor disse que ia fazer. E quando o Senhor promete, o Senhor cumpre. Então não desanime. Se o Senhor disse, criança, que vai
fazer, que vai te dar, que vai acontecer. Não desista, porque vai acontecer. E nós vemos também que Noé, ele era lavrador. Ele plantava as coisas. Ou seja, ele não sabia construir. Já pensaram construir uma arca desse tamanho? Essa arca, ela tinha mais ou menos, sabe, um campo de futebol? Esse que a gente vê ele jogando na televisão. Mais ou menos a Bíblia nos conta que esse grande barco, essa grande arca, tinha mais ou menos o tamanho de um campo e meio de comprimento, de tamanho. E a altura dele de mais ou menos 3 andares. Um prédio de 3 andares. Ou seja, muito grande. E Noé não sabia fazer. Tá vendo como é que é? Quando, às vezes, nós queremos fazer algo, queremos aprender a fazer algo, e às vezes a gente desiste porque a gente não sabe. Na primeira dificuldade, a gente desiste. E o que a gente tem que fazer? Senhor, me ajuda, me ensina a fazer isso. Pode estar certo, criança, que o Senhor vai te ajudar. O Senhor ajudou Noé, ensinou Noé a construir a arca. Noé, além de lavrador, de cuidar da terra, ele passou a ser marceneiro, carpinteiro, né? Que trabalhava com madeira, construtor. E ele ainda virou um pregador. Ele começou a falar do amor de Deus e pregar as pessoas para que se arrependessem dos seus pecados. Então, amados, não desistam na primeira dificuldade. Não sabe fazer, pede ajuda para o Senhor. Ele é o nosso melhor mestre, melhor professor. E vocês também lembram que eu falei que durante 120 anos foi que Noé ficou esperando a promessa do Senhor. E foram salvos quem? Apenas quem? Os animais, né, em pares, Noé, sua esposa, os 3 filhos e suas 3 esposas. Percebem como nós devemos ser obedientes aos nossos pais? Sim, porque os 3 filhos de Noé foram salvos. Mas vocês acham que se os filhos fossem filhos teimosos, desobedientes, ou também achassem que o pai deles era um maluco, eles seriam salvos? Olha, o Senhor não iria salvar eles só porque eles eram filhos de Noé. Porque se eles não obedecessem, eles também iam ficar de fora da arca. Então, vocês crianças, têm que obedecer aos seus pais para ter uma vida feliz aqui na terra, certo? Vamos obedecer. E também vemos que Noé teve paciência, muita paciência, porque esperar mais de 100 anos para que tudo acontecesse, ficar ouvindo direto que era um maluco, ele falava do amor de Deus, falava para se converterem e não queriam dar ouvidos,
queriam permanecer no erro. E isso não foi 1 nem 10, mais de 100 anos. Noé, com paciência e obediência a Deus, cumpriu o que foi chamado, né? Que era colocar ele e sua família na arca, falar do amor de Deus para que se arrependesse, mas ninguém quis se arrepender. Então, nós devemos ter paciência diante do que aquilo que os outros falam. Nós, como crentes, como aqueles que seguem a Jesus, infelizmente, a gente vai ouvir muitas vezes, crianças, vocês vão ouvir na escola, na vizinhança, pessoas que ficam debochando porque nós não vivemos do jeito que eles vivem, desobedecendo, falando nome feio, fazendo coisas feias. A gente segue, a gente faz aquilo que a Bíblia nos ensina, aquilo que o Senhor nos ensina. E infelizmente, por conta disso, os outros vão zombar de vocês, assim como zombam de mim e de todos aqueles que seguem o Senhor. Mas sabe o que a gente faz? Olha, fecha os ouvidos e ouve somente aquilo que o Senhor manda. Noé, junto com a sua esposa e seus filhos e as esposas dos seus filhos, não deram ouvido para o que os outros falavam. E o que aconteceu? Eles foram salvos, entraram na arca e continuaram a sua vida. E aqueles que debochavam deles, o que aconteceu? Todos morreram. Então nós temos que ter muita paciência, não dar ouvido para o que os outros falam, mas sim ouvir a voz do Senhor, aquilo que o Senhor nos ensina, por mais difícil que seja. Tá bom, crianças? Então, vamos parar por aqui a história e na próxima semana a gente continua a aprender sobre esse velhinho, bem velhinho, de 600 anos, Noé. Um beijo no coração de vocês.